Eu sou a catequista Thaís, do quarto tempo, e hoje nós vamos falar sobre o encontro de número 10, Igreja, Comunidade da Nova Aliança. Então, que nós possamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que nessa oração nós possamos ir pedindo a graça de Deus de bem acolher aquilo que Ele vem falar a cada um de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a igreja e qual que é a sua missão. Para isso, a gente precisa entender que um pouquinho dos últimos encontros, retomar um pouquinho deles. Quando nós refletimos sobre o que é o projeto de amor de Deus, que Deus cria o homem para que o homem esteja em comunhão com Deus, para que o homem possa ser capaz de conhecer e amar a Deus. Quando nós refletimos sobre o homem que vira as costas para Deus através do pecado original, que nós rejeitamos muitas vezes esse projeto de amor de Deus para conosco, e as formas que Deus se utiliza para chamar o homem de volta a si, para trazer ao homem essa salvação. E de forma especial, Deus se utiliza do seu Filho Jesus, que também é Deus que se encarna, se faz homem, tem sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar. E é um pouco sobre isso a missão da igreja. A missão da igreja é levar a todos os homens, a todos os povos, de todos os tempos e de todas as partes do mundo, esse projeto de salvação de Deus. Essa notícia de que nós fomos salvos por Jesus, sendo o próprio Jesus o fundador da nossa igreja. É o próprio Jesus que confia a igreja aos seus apóstolos, em especial na figura de Pedro, que se torna o primeiro Papa, e dá a esses apóstolos a missão de anunciar para todos os povos essa boa notícia de que Jesus tinha morrido, ressuscitado e nos trazido a salvação, nos tornado capazes de novamente entrar no céu, entrar na glória de Deus. Essa é a missão fundamental da igreja, levar a todos o conhecimento de quem é Jesus e de qual o projeto de Deus que se concretiza através de Jesus. E além de simplesmente anunciar, não é só anunciar, a igreja também possui os meios que nós precisamos para ter acesso a essa salvação. Então quer dizer o quê? Que nós precisamos ser membros dessa igreja para termos acesso de forma plena a essa salvação de Deus. E para se tornar um membro da igreja, nós precisamos ser batizados em primeiro lugar. Nesse sentido, a gente também pode relembrar que os apóstolos, quando eles começam suas pregações, eles começam a sair e anunciar o evangelho, eles saíam, anunciavam o evangelho e batizavam aquelas pessoas para que a partir daquele batismo elas se tornassem também filhas de Deus e participantes da igreja. Nisso a gente consegue perceber que a igreja não é simplesmente uma reuniãozinha de amigos, de pessoas legais. Pode ser também, a gente pode ter os nossos amigos, pode ter muita gente legal dentro da igreja, mas ela não é apenas isso. A igreja é a comunidade dos filhos de Deus. E ela é a comunidade dos filhos de Deus porque através do batismo nós nos tornamos membros da igreja e nós nos tornamos também filhos de Deus. E assim, a partir do batismo, nós começamos a fazer parte desse corpo místico de Cristo que é a igreja.
nós nos tornamos membros desse corpo, onde Cristo é a cabeça e todos nós, todas as pessoas que já foram, que são batizadas, são membros desse corpo. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre quais são as características da nossa igreja. Então, nós professamos a nossa fé na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E eu queria, a partir dessas 5 características da igreja, ir refletindo um pouquinho sobre o que é a igreja e como ela funciona. Então, vamos começar pelo primeiro. A igreja é una. Ela é una por 2 razões. Porque Deus sendo único, existe um só Deus verdadeiro, existe só uma salvação, um projeto de salvação, existe um só batismo, não tem como haver ou mais de uma igreja, outras igrejas, que também sejam verdadeiras. Se existe um só Deus, existe uma só fé, existe um só batismo e uma só religião também. É uma consequência lógica dessa unidade e desse Deus único que nós acreditamos. Então a igreja é única porque é uma só fé, um só batismo e um só Deus. Ela é única também porque a gente está unido com todos os fiéis, existe essa comunhão entre todos os fiéis através da figura do Papa. Nós somos unos porque nós respondemos a uma mesma autoridade. Em primeiro lugar a Deus, na figura de Jesus, que é a cabeça da igreja, e nós temos acesso a essa autoridade de Jesus através do Papa. Nós temos um só chefe. Então isso traz unidade para a igreja, além da unidade de fé, de crença, de profissão de fé. Todo mundo que é católico no mundo inteiro professa uma mesma fé e está submetido a uma mesma autoridade, que é a do Papa. A segunda característica, a igreja é santa. Ela é santa, primeiro de tudo, porque o seu fundador, que é Jesus Cristo, é santo. Porque Deus é santo, E Jesus sendo Deus, nós percebemos que a igreja também é santa, porque ele comunica à igreja a sua santidade, comunica à igreja as graças que provém só de Deus. Ela é santa também porque muitos dos seus membros são santos, todas aquelas pessoas que estão no céu, que agora, às vezes, alguns a gente já é reconhecido, pela igreja, por exemplo, Santo Agostinho, Nossa Senhora, São José, são pessoas que fazem parte da igreja e que são reconhecidas, mas também aqueles que às vezes a igreja não reconheceu ainda, mas que estão no céu, tornam essa igreja santa. Os membros da igreja que estão no céu são santos, e por isso a igreja também é santa. E toda vez que nós entramos em acordo com aquilo que a igreja ensina, nós também estamos sendo santos ou trilhando esse caminho de santidade. A gente também sabe que a igreja é santa, porque fora dela não existe possibilidade de salvação e nem de santidade. Então, uma pessoa que não faz parte da igreja não consegue ser santa. Ela não tem acesso aos meios corretos e eficazes de chegar ao céu e assim, ser santa. E a igreja, por fim, é santa porque ela possui os meios para que nós nos tornemos santos, que são os sacramentos. Os sacramentos são esses meios que o próprio Jesus nos deixa para que nós tenhamos acesso pleno e cada vez mais perfeito dessa salvação e dessa santidade divina. A terceira característica, então, a igreja é católica. A palavra católica quer dizer universal. E sendo uma igreja universal, isso quer dizer que
Na sua missão, a igreja abrange todas as pessoas de todos os momentos, de todos os lugares. A igreja é universal porque, através de todos os tempos da história, desde o momento da sua fundação, ela abrange a todos os povos de diferentes lugares, a todos os povos de diferentes temporalidades também, e ela é aberta a todos. Todos são chamados a fazer parte da igreja através do batismo. Quando a gente falou sobre a missão da igreja, que é difundir o evangelho a todos os povos, tem a ver com isso também. A igreja, ela faz um convite para que todo mundo participe dela e faça parte. Por isso ela é universal, porque ela abrange todos em todos os tempos e em todos os lugares. E ela é apostólica porque ela é confiada em primeiro lugar aos apóstolos, e a revelação divina na pessoa de Jesus se dá aos apóstolos. Jesus revela o seu projeto em primeiro lugar aos apóstolos, e são esses apóstolos que organizam a igreja no seu começo, e é a sua sucessão, é a continuidade dos apóstolos que permite que a igreja continue até hoje. Então, se nós pegássemos desde lá de Pedro e fôssemos fazendo uma linha de sucessão de todos os papas, nós chegaríamos hoje ao Papa Francisco. Ou se nós fizéssemos o inverso também, começássemos do Papa Francisco e todos os seus antecessores, em algum momento nós chegaríamos em Pedro. Assim acontece também com os bispos e com os padres. Aqueles apóstolos foram ordenados, se tornaram bispos da igreja, foram se espalhando e foram ordenando os outros bispos, que ordenaram outros, até chegar nos bispos que nós temos agora, até chegar no Dom Sérgio, por exemplo. E esses bispos foram ordenando os outros padres, e se a gente fizesse essa linha de ordenações, por exemplo, se a gente pegasse o Padre Casimiro, que é o nosso pároco, e víssemos qual bispo que ordenou o Padre Casimiro, qual bispo fez a ordenação desse outro bispo, e assim nós voltássemos para trás, claro que com muito empenho e com muito tempo, nós chegaríamos a algum dos 12 apóstolos, porque essa revelação de Deus, esse anúncio do projeto de Deus, se dá através dessa tradição apostólica, dessa sucessão dos apóstolos. E é nessa tradição dos apóstolos que nós também temos acesso ao que é a nossa fé e ao que é essa revelação. Nós só professamos a fé que professamos e temos conhecimento da verdade de Deus, que Deus nos revela através de Jesus, na pessoa de Jesus, por conta da tradição dos apóstolos. A Bíblia é fruto da tradição apostólica, e toda a doutrina da igreja, o catecismo, as orientações morais que nós temos enquanto católicos, todas elas se fundamentam nessa tradição apostólica. Nós temos acesso a elas por conta dessa sucessão apostólica. Por fim, a nossa igreja ela é romana porque nós respondemos todos a um único chefe, Isso tem a ver também com a unidade que a igreja tem, mas nós respondemos todos a um único chefe, que é o Papa. No momento, o Papa Francisco. E o Papa Francisco e todos os outros papas eram e são bispos de Roma. Por isso que nós somos romanos também. A nossa igreja é uma igreja una, santa, católica, apostólica e romana, porque o nosso principal ponto de unidade, que é o Papa, ele exerce sua autoridade de Roma. Eu também queria encerrar falando um pouquinho sobre a igreja ser esse corpo místico de Cristo.
A igreja é esse corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, cada um com a sua função específica, mas todos com a função de levar ao mundo esse projeto de Deus, de comunicar ao mundo a verdade e trazer mais pessoas para participarem desse projeto de Deus. Sendo assim, sendo um corpo místico de Cristo, a igreja ela possui alma e corpo, sendo a alma da igreja a sua parte espiritual. O que quer dizer isso? A alma da igreja tem tudo a ver com aquilo que é virtude, a fé, a esperança, a caridade, principalmente a caridade, os dons e a ação do Espírito Santo e todos os tesouros, todas as graças concedidas por Deus para a igreja. Toda essa parte espiritual constitui a alma desse corpo de Cristo. E a parte corporal, corpo visível, aquilo que nós vemos da igreja, tem a ver com o corpo, agora de forma material, digamos assim. Isso quer dizer que os sacramentos fazem parte desse corpo visível, a hierarquia da igreja, por exemplo, a ordem, como a gente já falava, do Papa, dos bispos, dos padres, toda essa organização da igreja faz parte da sua parte visível. Os sacramentos fazem parte disso também, porque são formas visíveis que nós temos de ter acesso à salvação, fazem parte desse corpo. E, por fim, mesmo agora, eu queria ler um trechinho aqui para vocês de um historiador que ele vai falar sobre essa igreja no começo, lá quando a igreja foi criada e quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a partir de Pentecostes eles começaram a difundir o evangelho. Esse historiador se chama Daniel Hopes. Ele vai dizer assim: a partir de Pentecostes não era mais uma comunidade fraterna, mas uma entidade humana e sobrenatural, compostas de almas escolhidas e renovadas, dispostas a assumir o risco de defender a sua nova fé. Então, isso quer dizer que a igreja não é algo puramente humano, mas também não é algo subjetivo, não é algo assim de outro mundo, que nós não podemos ter acesso. Só espiritual. Ela é os dois. E sendo os dois em unidade que nós conseguimos ser bem participantes da igreja e fazermos parte de maneira plena dessa igreja. Mas eu queria retomar bem esse final aqui, quando ele diz assim: compostas de almas escolhidas e renovadas, dispostas a assumir o risco de defender a sua fé. Ser parte da Igreja Católica quer dizer que nós também precisamos assumir como os compromissos de professar essa fé. Nós precisamos levar com seriedade o nosso papel no mundo e na nossa vida familiar, pessoal, nos nossos estudos, em tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos assumir esse compromisso de sermos católicos. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos assumir essa identidade de católico e viver de forma plena esse catolicismo. Sendo assim, a gente precisa buscar em tudo que a gente for fazer, viver como Cristo viveria, como Cristo, fazer as coisas como Cristo faria e honrar os compromissos que nós assumimos no nosso batismo, honrar os compromissos que nós assumimos na nossa crisma. Vocês ainda estão por fazê-la, mas desde já ir cultivando esse zelo, esse cuidado pelo projeto de Deus e pondo em prática tudo aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus. É isso. Se ficar alguma dúvida, anotem para perguntar para o catequista no próximo encontro, através do Google Meet.
Espero que todos estejam bem e até o próximo encontro.